Pipo, sabe quando você participa de uma reunião que é muito boa, que as pessoas discutem de verdade, que sai muita ideia bacana, você fala, caramba, como a gente pensou um monte de coisa, como a gente avançou no problema ou na solução. Só que depois que você sai da reunião, você fica pensando assim, qual dessas ideias a gente vai fazer agora? Por onde que a gente vai começar? Qual que é mesmo o plano que a gente vai seguir agora? Ou seja, apesar da reunião ter sido muito boa, faltou no final uma sintetização, uma organização, ter um bom caminho. É bem diferente daquelas reuniões que a gente fala um monte de besteira, que se termina a reunião, você fala, nossa, falou, falou e a gente não andou nada. Não, essas reuniões são reuniões boas, que a gente discute coisa bacana, que a gente fala, caramba, a gente tem muito mais clareza, a gente viu vários caminhos, mas falta organizar as ideias, sintetizar e colocar um rumo. A escuta estruturada é uma técnica que justamente organiza as informações. E eu vou te explicar como fazer essa escuta estruturada em 4 passos: encorajar, clarificar, sintetizar e refletir. Eu vou partir do pressuposto que você já sabe entrar numa conversa ou numa reunião com foco, já sabendo tirar as distrações, que você consiga realmente entrar na conversa sem ficar julgando, sem ficar comparando com outras soluções e etc. Ok? Então, a partir do pressuposto que você já tem uma boa escuta, a partir daqui a gente vai fazer a organização daquilo que foi dito. Gente, eu vou alternar aqui entre singular e plural, porque às vezes a conversa é com uma pessoa, às vezes a conversa é com um grupo, e eu não vou ficar aqui me policiando se eu estou falando com uma pessoa ou várias pessoas, para eu não ter que ficar cuidando tanto do meu singular ou do meu plural. Combinadão? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer: encorajar as pessoas a falar. Como é que você faz isso? Demonstrando interesse naquilo que elas estão falando. Cara, isso é uma coisa que as pessoas gostam, é que as outras pessoas têm interesse naquilo que elas têm a dizer. Aí elas se empolgam e elas falam mais, e elas explicam mais. Você quer fazer a pessoa ficar amuada? É quando ela está falando e ela percebe que as outras pessoas não têm interesse nela. Então, demonstre esse interesse. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa que eu estou fazendo aqui. Senta direitinho. Fica com uma postura corporal de que você realmente está interessado. Tá? Demonstre isso. Fale de vez em quando. Ok, entendi. Fala mais, conta mais isso. Estou gostando disso que você está falando. Explora um pouco mais. Vai dando sinais de que você está prestando atenção e que você quer saber mais. Toma cuidado com uma palavra que a gente usa sem perceber tanto o significado. O concordo. Entender é uma coisa, concordar é outra coisa. Entender, você entendeu o que a pessoa disse. Concordar, você acha que aquilo é bom, você concorda com aquilo. Por exemplo, se a pessoa vira e fala assim, aí o Zezinho ergueu a voz, eu ergui a voz de volta com ele. Você pode falar, entendi. Entendi quer dizer, eu entendi que você ergueu a voz de volta para o Zezinho. Concordar é diferente. Então, se policia só para você não falar concordo ao invés de entendo. E vai deixando a conversa fluir. Faça clarificações. O que é isso? Esclareça. Ajude a pessoa a ter clareza daquilo que ela está falando. Por quê? Quando a gente fala, a gente está começando a colocar as coisas no racional. Pode ser que no calor da coisa, a pessoa teve a ideia agora, o problema acabou de acontecer, não está bem racionalizado ainda. Então, vem com muita emoção, vem um caos a conversa, tem muita coisa que ela não está dizendo ainda, mas que está acontecendo ali com ela, que são as entrelinhas e tal. Então, você pode dizer coisas do tipo: o que você está dizendo é blá, 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 blá.
Repete aquilo que ela disse, de preferência com as palavras dela, para você conseguir perceber sentimentos e necessidades. Quando está essa confusão, eu gosto muito de repetir exatamente as palavras. Quando a pessoa escuta, ela fala, nossa, não é bem isso. Ela já se dá conta de que ela está mais embaralhada e ela mesma vai tendo clareza sobre as ideias. Quando você está discutindo uma solução, você pode dizer, peraí, o que você está dizendo é hipótese A ou é hipótese B? Ou é uma depois da outra? O que, que você está querendo como solução? Você pode falar, qual que é a consequência disso? A gente implementar isso agora. Como é que vai funcionar na semana que vem ou depois? Ou a gente já tem tudo para fazer isso? O que está impedindo a gente de adotar essa solução? Ou, uma bem provocativa, se a gente não fizer nada, o que, que acontece? Isso vai medir os impactos daquilo que está acontecendo, da ideia, da solução. Então, presta bastante atenção e busque clareza. Não é para você ficar dando respostas. Tá? Se você quer dar resposta, é uma escolha sua, faça. O que, que vai acontecer quando você é a pessoa que diz tudo para fazer? Ó, faz assim, faz assado, faz assado. Você vai atrair para perto de você pessoas medíocres. Sério, Márcia? Sim, sério, medíocres. Aquelas pessoas que não estão muito afim de ralar, que não estão muito afim de participar, que querem ali ganhar o dinheirinho delas no trabalho, pagar seus boletos e não estão muito nem aí. A pessoa fala o que é para fazer, elas vão executando. Agora, se você quer um time participativo, que as pessoas colaboram, que a coisa fique uma construção de equipe, principalmente que as coisas não fiquem dependendo só de uma pessoa, dependendo só de você o tempo todo, ajude as pessoas para que elas encontrem os caminhos. Pode ser que seja o caminho que você mesmo iria fazer, que você mesmo iria sugerir. Quando a pessoa encontra o caminho, ela tem muita autoconfiança. Ela gosta de chegar e falar assim: nossa, eu tive essa ideia. E ver depois aquilo no produto implementado. Eu ajudei a construir isso, eu tive na reunião onde a gente discutiu isso. Ela se apropria muito, mas muito mais do que se você vai dizendo faça isso, faça aquilo. Então, contenha-se, principalmente se você tiver muita experiência, se contenha em ficar dizendo o que, que a pessoa tem que fazer. Estimule, busque essa clarificação. De tempos em tempos, sintetize. Peça para a pessoa sintetizar. Por quê? Isso vai evitar que a pessoa se prolongue em detalhes. Então, você pode dizer, consegue resumir isso tudo que a gente está discutindo em um parágrafo, em uma frase? Depende, ali você vai escolher. Evita que ela se prolongue em detalhes. E tem uma coisa muito importante: quando você pede para a pessoa sintetizar, é como se você desse uma lupa na mão dela e ela colocasse a lupa naquilo que ela mais valoriza. Aí você sabe que é ali que está o ouro, é ali que está o que brilha o olho dela, é ali que está a motivação dela, o estímulo dela. Então, use muito sabiamente essa parte da síntese e preste muita, mas muita atenção. Por último, feche a reunião com uma reflexão em que a gente diga o que, que a gente vai tirar dessa reunião, o que, que a gente tem de mais importante aqui, quais são os caminhos que a gente decidiu seguir. Isso está quase pronto quando você fez a sintetização final. Você pode fazer uma síntese ao longo do caminho e no final fazer uma síntese maior. Essa parte desse resumo, dessa reflexão final, ela traz todo mundo ali para a reunião e você pode inclusive perguntar se ficou alguma coisa de fora, se é esse mesmo o rumo que a gente vai tomar. Então você vai começar encorajando, clarificando, de tempos em tempos sintetize e no final faça essa reflexão do que foi retido de mais importante. Tem uma colinha aqui para não perder nada. O
que é importante você fazer no seu dia a dia a partir de agora, tá? Pratique essa escuta estruturada. Isso é prática, devagar você vai conseguindo. Lembra sempre que na hora de clarificar, procure devolver em forma de perguntas as partes ali mais de necessidade, mais de sentimento, para que a pessoa mesmo valide se aquilo é o que ela está sentindo ou o que ela está precisando. Isso vai dar muito mais clareza para as pessoas daquilo que elas têm que buscar, do rumo que elas têm que seguir. Essa parte da escuta estruturada é um dos módulos finais do curso de escutatória. Márcia, mas por que um dos módulos finais, sendo que ele é tão importante? Porque para você chegar até aqui, você precisa entender várias coisas que atrapalham a tua escuta e você precisa aprender a entrar na escuta sem ter coisas que te distraiam. Então, quando você está ali numa conversa com a pessoa, tem várias emoções que surgem em você, você tem que aprender a identificar e a validar essas emoções e a ter um controle sobre elas. Vão vir vários fatos na sua mente de coisas que já aconteceram no passado e que você pode falar assim: nossa, isso não funciona. Putz, isso funciona pra caramba. Será mesmo? Você tem que, na hora, conseguir fazer essa validação. Muitas vezes surgem lembranças antigas na sua cabeça que te distraem e você perde o foco da conversa. Você tem que aprender a retomar o foco e voltar a estar presente. Aprender a não ter distrações, aprender a ficar longe do celular, aprender a fisicamente não ficar ali mexendo o pé, ficar se distraindo, tá olhando longe e tal, e perdendo parte da conversa. Você tem que estar dentro da conversa para você conseguir pegar aquilo que não está sendo dito, que a pessoa ainda não conseguiu trazer para um racional, que ainda está muito no emocional, que ainda está no inconsciente. As famosas entrelinhas, é você saber fazer as perguntas para conseguir puxar. Com isso, você vai ajudar demais as pessoas a encontrar os próprios caminhos, elas vão te procurar cada vez mais, porque você ajuda elas a se desenvolverem. Também vai ajudar demais a encontrar as soluções dos problemas, porque você vai saber fazer as boas perguntas que exploram os melhores caminhos para as soluções. Então, eu te convido a participar do curso de escutatória. São aulas gravadas, você faz quando for melhor para você, pode voltar e rever quantas vezes você quiser. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. E se você tiver qualquer dúvida sobre o curso, qualquer dúvida sobre esse curso é para você nesse momento, me procura, me manda mensagem, deixa nos comentários que eu vou responder todos eles. Foi muito bom estar aqui. Eu espero ter te ajudado de verdade. Um beijo, fui.